Bom dia, querido ouvinte! Estamos de volta com o nosso alimento diário, né? Essa pérola que o Senhor tem nos dado, essa palavra profética que tem vindo do coração de Deus. A palavra profética é nada mais, nada menos do que o falar de Deus por meio de um canal que Ele escolheu, né, Senhor Jesus, para falar a sua palavra, para edificar a sua igreja. Senhor Jesus, né? E esse alimento diário, né, que fala, esse alimento diário, não desperdice seu tempo. Senhor Jesus, né? Então, esse evangelho de João, que fala sobre palavra, vida e edificação. Então, a igreja expande-se até os gentios. Senhor Jesus, assim que os judeus e os gentios creram na palavra do Evangelho, o Espírito Santo batizou-os para dentro do corpo de Cristo. Isso também aconteceu conosco no momento em que cremos. O passo seguinte é ser batizado nas águas, com confirmação do batismo realizado pelo Espírito Santo. Pelo batismo nas águas, testemunhamos de que somos membros do corpo de Cristo e não mais pertencemos ao mundo. Somos um novo homem, vivendo em novidade de vida. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse aos irmãos Efésios: Vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esses que estavam longe eram nós, os gentios. Havia inimizade entre judeus e gentios, mas agora Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava em meio à inimizade, sobre a liderança de Pedro, a igreja, gerada no dia de Pentecoste, avançou. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em números. A igreja expandiu-se por essas três regiões, Judeia, Galileia e Samaria. Contudo, depois houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Estevão foi apedrejado e martirizado pelos judeus. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. A igreja havia se expandido por toda a Judeia, Senhor Jesus, Galileia e Samaria. Mas o Senhor ainda não estava satisfeito com a perseguição. Os discípulos também se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Senhor Jesus, né? Oh, Senhor, graças ao Senhor pela sua sabedoria, pelo seu infinito, a sua infinita misericórdia, e sabe, né? Deus sabe como agir com o homem. Eles pregavam o evangelho apenas para os judeus. Entretanto, graças ao Senhor, alguns agiam de modo diferente. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho. Senhor Jesus, ninguém fica de fora. Jesus, anunciando os evangelhos, né? Anunciando Jesus. Os gentios também receberam a palavra e creram no Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, se converteram ao Senhor. Assim surgiu a primeira igreja dos gentios, a igreja em Antioquia, Senhor Jesus. A igreja em Jerusalém enviou Barnabé para cuidar da igreja em Antioquia. Barnabé sabia que
sozinho não cumpriria esse comissionamento. E foi até Tarso buscar Saulo. Isso, com toda certeza, foi obra do Espírito Santo. Em Antioquia, Saulo serviu junto com Barnabé e outros irmãos por 1 ano, vivendo a vida da igreja e anunciando a palavra de Deus. Não pode haver separação entre judeus, crentes e gentios, crentes, pois, como são membros do mesmo corpo, o relacionamento entre eles deve ser orgânico. Senhor Jesus. Mas por causa do forte conceito judaico de Pedro e da forte influência contrária dos de Jerusalém, Deus levantou outro canal para levar o evangelho aos gentios, Paulo. Esse conceito judaico de Pedro é visto em Atos 10. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Senhor Jesus. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro deveria ter ponderado que quem lhe dizia para matar e comer era Deus. Mas o lençol foi recolhido sem que Pedro comesse. Isso mostra sua dificuldade por causa de seus conceitos judaicos. Ó Senhor Jesus! Em outro trecho, podemos ver os de Jerusalém reprovando Pedro e demonstrando a postura dele. Demonstrando a postura deles. Contudo, os gentios chegou aos que também, ó Senhor Jesus, havia recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Aqui se trata de judeus crentes. Na igreja em Jerusalém havia um partido muito forte, defendendo o conceito de que, para serem salvos, os gentios, além de crer no Senhor Jesus, também precisariam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Graças ao Senhor, o apóstolo Paulo deixou claro em sua epístola que é pela graça que sois salvos. Ó Senhor Jesus, realmente somos bem-aventurados. É pela graça que sois salvos, né? Senhor Jesus. Então, hoje o Senhor nos mostra, né, que não é o nosso estágio, né, mas é o nosso estado. Senhor Jesus, que o Senhor realmente ele possa nos encontrar fazendo assim, né, a sua vontade e não questionar aquilo que vem da sua boca. Não podemos questionar. Nós temos o Espírito dentro de nós que nos faz lembrar todas as coisas e nos mostra e nos fala todas as coisas. Se tivermos um coração puro e um coração adequado, Deus irá nos usar, cada um de nós, grandemente para edificar a sua igreja. Faça parte dessa edificação. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor.